Eu fiz esse levantamento hoje, no nosso boletim da manhã, porque eu acho importante. O São Paulo teve a última briga de forma escancarada para não cair no Campeonato Brasileiro em 2017. Na ocasião, o São Paulo, então, vou até puxar esses números aqui corretamente para vocês. Na ocasião, então, dessa briga para não cair, o São Paulo, nas 12 primeiras rodadas, tinha 11 pontos somados. Em 25, tem 12 pontos somados. Tem um ponto a mais. Mas tem um detalhe. Em 2017, foram 7 jogos fora de casa. Aí esses primeiros, a São Paulo perde 6 e empata 1. E 5 jogos em casa, que na época o São Paulo venceu 3 jogos em casa. E a gente sabe muito bem que naquela temporada, 2017, teve a chegada do Hernanes, que trouxe muito impacto, que foi o que salvou o São Paulo em linhas gerais. Né? Então a chegada do Hernanes faz o São Paulo não cair, mas teve o fator casa, Fernando Camargo. São Paulo em casa, até na época de oscilação maior, tinha o Morumbi como a sua principal valência. Em casa era muito difícil jogar contra o São Paulo, e era o São Paulo de Sidão, Marcinho e companhia, aquele São Paulo. Como que o São Paulo, com esse investimento que tem, assim, não é uma folha barata, e cara, no papel, nome a nome, é muito melhor que o time de 17, como que esse São Paulo, assim, virou um time tão frágil em casa? A gente viu Mirassol, Vasco, Sport também, né, que conseguiu empatar um dos únicos 3 pontos contra o São Paulo. Em casa, o São Paulo deixando pontos pelo caminho e tendo enorme dificuldade para jogos, entre aspas, tranquilos. Onde você acha que houve essa, assim, ruptura? E na sua visão, o São Paulo escancara com o jogo de ontem que a briga vai ser para se salvar do rebaixamento até o final do campeonato, Fernandão? Sem dúvida, Gabi. Aliás, não é de ontem. Eu já falo isso há 5, 6 rodadas. Que eu achava que o São Paulo iria brigar na parte de baixo da tabela, mas que não tinha grande possibilidade no campeonato para qualquer coisa que não fosse acima, né, de uma vaga na Sul-Americana. Mas agora está escancarado que assim, eu respeito as opiniões. Eu não acho que o São Paulo tem um bom elenco, não grande elenco, não tem um bom elenco. Para mim, o elenco do São Paulo é um elenco nota 5,5. Assim. Não adianta achar que Oscar e Lucas vão salvar o time a hora que voltarem, porque são grandes jogadores. Não se esqueçam que tem mais de 34 anos cada um, né? Já estão numa fase descendente da carreira. O Oscar já jogou nessa temporada mais do que ele atuou na China em qualquer temporada completa, lá no período que ele estava no Xangai e na outra equipe. Então, é preocupante demais. 3 derrotas seguidas contra times que não vão brigar pelo título. O Bahia é o melhorzinho deles. O Bahia, 2 vitórias seguidas, ganhou muito bem do Bragabu ontem, mas perdeu do Mirassol e perdeu do Vasco da Gama. E o problema é que vai ter que jogar com esses times fora no segundo turno. E mais, na retomada do campeonato, em julho, o São Paulo tem a sequência de Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino e o Juventude, que está brigando para não cair. Então, assim, o São Paulo vai finalizar o primeiro turno dele do campeonato com pontuação muito baixa. Não vejo qualquer perspectiva de chegar à 10ª colocação, 8ª colocação. Vai brigar totalmente desse jeito. E é assustador, porque, pelo que se desenha, claro que isso pode mudar amanhã, daqui a uma semana, daqui a 10 dias que o time está de folga, né, e com a pressão agora da principal organizada, está parecendo o mesmo desenho de outros anos, que vai esperar voltar de determinada pausa para perder mais 1, 2 jogos para demitir, porque não tem convicção de nada. Apesar que a gente conversava ontem que a gente acha que o São Paulo vai sair no mercado para procurar um treinador, mas se não achar, vai ficar com esse desenho. Então é muito assustadora a situação agora, muito mesmo. É pior que 2017, na minha opinião. É pior, porque os adversários ruins estão ganhando do São Paulo. Os grandes adversários ganham. O São Paulo até competiu. Tomou um gol do Palmeiras aos 50 minutos do segundo tempo só. Né? O jogo contra o Galo empatou 0-0. O jogo contra o Cruzeiro era para ganhar aqui no Morumbi. O Cruzeiro está em cima da tabela, empatou também. Agora vai pegar time que está na parte de cima. Qual São Paulino acredita realmente que o São Paulo, na volta, hoje, falando hoje, no dia 13 de junho, que na volta, o Flamengo voltando de um campeonato mundial, o São Paulo
sem disputar nada e sem ter muita perspectiva, vai ganhar do Flamengo jogando no Maracanã. Não vai, é muito difícil, é muito complicado. Então, só resta esperar, primeiro, uma mudança de comando para uma energia extra que venha para o elenco, porque toda vez que muda treinador, a gente sabe que os jogadores ganham uma energia extra dentro de campo, e que isso pode acontecer, né? Mas esse time do São Paulo, para mim, respondendo direto e reto, é um elenco nota 5,5 e um time que joga nota 2. Então, é muito pouco e é preocupante a situação. Exato. Posso falar uma e coisa, aí, Gabriel? Claro, pode. A respeito do que o Fernandão falou, em partes eu discordo. Eu não acho o elenco tão limitado assim. Eu acho que o treinador é mais limitado do que o elenco. Se ele soubesse variar, ele poderia fazer coisas diferentes do que ele faz. Fernandão, não adianta você fazer a mesma coisa esperando o resultado diferente. Se você fizer sempre a mesma coisa, o resultado normalmente vai ser aquele, certo? Não vai ser um resultado diferente. E é o que acontece com o Zubeldia. Ele não tem variação nenhuma. O conceito dele de futebol, o conceito tático dele de futebol, na minha opinião, é muito limitado. Porque ele poderia variar. Ele poderia variar no jogo contra o Bahia, que você citou. Pô, o Bahia é um time que tem um conceito de jogo muito claro, jogando em casa e fora de casa. Aquele meio de campo que controla o jogo. Pô, vamos colocar um jogador a mais no meio de campo. Vamos ganhar numericamente no meio de campo. Ah, mas nesse jogo eles não jogaram com o Cauli, jogaram com o Ademir. O Ademir aberto de um lado, o Pulga aberto do outro. Melhor ainda, a gente vai ter um a mais no meio do campo, a gente numericamente ganha, quem sabe a gente consiga controlar com a posse da bola. Tira o que eles mais gostam de fazer. Jogo de ontem, dava para fazer um 3-4-3, um 3-5-2. Então, ele sempre coloca o mesmo conceito tático com jogadores diferentes. Com jogadores diferentes. E improvisando os jogadores, na maioria das vezes, laterais. Ele, cara, muito da bronca que a torcida tá com o Wendel, passa por ele. Colocar o Wendel em posição errada. Depois o Enzo em posição errada. A torcida pegando no pé do Cédric também passa por isso. Porque o jogador que está naquela posição, inevitavelmente a torcida vai esperar dele que ele faça alguma coisa diferente do que o cara é capaz de fazer. Mesma coisa que chegasse para mim quando eu jogasse, falasse assim, Renan, nós estamos sem o Danilo, sem o Marquinhos, sem o Souza, você vai jogar de 10. Estamos fodidos, irmão. Estamos fodidos. Eu vou jogar mal pra cacete, a torcida vai pegar no meu pé, eu não vou armar uma jogada. É isso que ele estava fazendo com os caras, entendeu? Então, eu acho que a limitação está muito mais no conceito de jogo dele do que propriamente no time. A gente tinha opções ali para fazer um 3 zagueiros. A gente tinha a opção para fazer um meio de campo mais povoado e que disputasse melhor, competisse mais no meio de campo. Né? Quando você está limitado das peças que de fato executam aquilo que ele tem como convicção, ele tem que variar. E acho que a limitação é muito mais nisso do que propriamente no elenco. Ah, é um elenco espetacular? Não. Mas eu acho que daria para fazer mais. Com esse monte de lesão, daria para fazer diferente. Se ele faz, porra, eu tentei 3 zagueiros, não deu certo, eu tentei aquilo, não deu certo, eu tentei aquilo, porra, beleza, Zubeldia, você tentou. Agora ele não tentou, ele não variou. Então, por isso que a minha opinião é que a limitação está muito mais em cima dele do que propriamente do elenco.